Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi feita essa luminária. Mas antes de eu mostrar como foi feita essa luminária, deixa eu falar um pouquinho dela. Eu fiz ela reutilizando materiais aqui da oficina. E ela tá aqui temporariamente, tá? Esse não é o lugar definitivo dela, até porque essa luminária vai para casa de um amigo meu. Então, aqui ela tá só para demonstração. Então eu estou reaproveitando os fios de cobre aqui da obra para fazer esse pequeno aramado, que dá um charme todo especial, um pouco mais industrial, um pouco mais rústico para a luminária. Para essa luminária eu utilizei as lâmpadas retrô da Galaxy e elas foram a base para as minhas medidas, para que eu tivesse uma dimensão bacana. Bem, então se você já gostou dessa luminária, não esquece de deixar aquele joinha bacana, não está inscrito aqui no canal, se inscreve e vamos ver como foi feita essa luminária. Eu vou começar separando os cabos de cobre que eu vou utilizar. Aqui são cabos de cobre rígidos que foram retirados quando eu refiz a elétrica da minha oficina. Então eu vou reutilizar eles para fazer a luminária. Eu comecei descascando todos os cabos de cobre. Aqui vale a pena tomar muito cuidado com o estilete, lembrando sempre do fio da lâmina estar apontado para frente e não para você. Na sequência, eu precisava deixar eles retos, então eu vou utilizar uma técnica que eu aprendi na época da faculdade. Eu vou prender ele na bancada com um parafuso, na outra ponta eu fixo a parafusadeira e eu vou acionar a parafusadeira dando algumas voltas. Tente manter o fio o mais esticado possível, assim você vai conseguir deixar ele perfeitamente reto. Uma outra coisa é dar apenas algumas voltas, não precisa exagerar. E o movimento de torção fará com que o cabo de cobre se alinhe. Você pode utilizar essa técnica também para arames. Depois de ter feito isso, eu cortei em pedaços de mais ou menos 22 centímetros. Para essa luminária você também pode utilizar o arame galvanizado número 12 ou número 10. Depois de ter feito isso, eu construí um pequeno gabarito, com 4 rasgos e um pedaço de compensado. Fiz isso passando um pedaço de compensado pela serra. Lembrando que a serra deve estar a meia altura. Existem também outras formas de fazer esse gabarito, aí basta você improvisar. Depois de ter feito isso, eu marquei o centro do meu gabarito e eu vou cortar também as pontinhas. Isso porque eu irei soldar os arames. Então basta fazer as marcações e com uma serra tico-tico cortar as quinas. É legal dar acabamento com uma lixa para que o arame encaixe perfeitamente no rasgo. Então eu peguei todas as minhas barrinhas de cobre, alinhei na mesa com um esquadro e marquei mais ou menos o centro delas. Isso para que facilitasse a hora de eu alinhar no gabarito. Depois de ter feito isso, eu encaixei as hastes no gabarito, 2 por baixo e 2 por cima. E na sequência eu fiz uma solda simples com estanho. Aqui eu vou utilizar um pequeno maçarico para me ajudar, uma vez que esses fios são bem grossos. Lembre-se que os fios devem estar limpos e você deve aplicar fluxo de solda antes de iniciar a soldagem. Então, basta repetir essa operação e fazer todos os quadros primários da nossa luminária. Isso dá um pouquinho de trabalho e demanda algum tempo. Na sequência, eu fixei outra peça de compensado no gabarito. Isso para deixar os quadros primários na posição correta e para que todo o meu cubo aramado ficasse perfeitamente alinhado. Então bastou colocar as outras hastes de cobre e fazer a soldagem, formando assim um cubo todo aramado. Depois de ter feito isso, eu cortei todas as aparas de cobre com um alicate e utilizei uma lima para dar acabamento. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Depois de ter feito o cubo, eu tive que fazer um suporte para que eu pudesse fixar o cubo no soquete. Para isso eu vou utilizar um nipple M10, 2 porcas e 2 arruelas M10 também. Fixei nesse conjunto 2 arames. E na sequência posicionei eles sobre a luminária, centralizando perfeitamente e fiz a soldagem deles, ficando assim com um suporte perfeito para que eu pudesse prender o soquete.
Agora que os nossos aramados estão prontos, eu vou fazer o corpo da luminária. Para isso eu peguei 2 sarrafos de 2,5 por 5 centímetros e em um deles eu fiz um rasgo com a tupia. Isso para que eu pudesse passar os fios elétricos que alimentarão a luminária. Depois de ter feito isso, eu fiz a marcação de onde ficariam as luminárias, deixando 12 centímetros de cada lateral e um ponto centralizado. Feito essa marcação, bastou fazer um furo com uma broca de 10 milímetros. E aqui eu também aproveitei para passar os fios por dentro do rasgo. Lembrando que é um fio preto e um vermelho para cada soquete. Levei tudo até a outra extremidade, passei cola. Na sequência eu peguei o segundo sarrafo, que já estava com um furo também de 10 milímetros, passei todos os fios e prendi com um grampo. Aguardei a secagem por mais ou menos 4 horas para na sequência começar o acabamento. Lembre-se de proteger todos os fios e tomar muito cuidado com a lixadeira para que ela não pegue os fios e estrague eles. Depois de ter lixado tudo, eu apliquei 3 demãos de selador, sempre lixando entre as demãos com uma lixa 180 e depois, para finalizar, uma lixa 220. Terminada essa etapa, é hora de fazer a instalação final. Então eu peguei os nipples M10 e coloquei uma arruela. É muito importante nivelar todas as arruelas, isso porque elas serão batente para a nossa colagem. Então eu apliquei cola epóxi no nipple e colei eles nos furos de 10 milímetros que eu já havia feito. Aguardei a secagem por mais 3 horas para então fazer a montagem final. Enquanto isso, eu limpei todos os meus aramados com uma bucha abrasiva. Na sequência, limpei com um pano e apliquei 2 demãos de verniz incolor fosco. Isso para dar proteção e evitar que as peças voltassem a oxidar ficando escuras. Depois da cola e do verniz estarem secos, chegou a hora de fazer a montagem final. Bastou colocar 2 porcas e 2 arruelas no nipple, encaixar o soquete, fixar as arruelas com bastante cuidado, mas fazendo bastante pressão, e montar os soquetes, fixando um fio em cada terminal. Na sequência eu uni os 3 fios pretos e os 3 fios vermelhos. Então eu emendei cada conjunto de fio a um fio do cabo PP. Aqui eu utilizei tubo termorretrátil para dar um bom acabamento, ficando assim praticamente imperceptível a emenda. Na sequência eu fiz uma pequena marquinha e fixei um pitão, isso porque eu vou suspender a luminária com cabos de aço. Então bastou passar o cabo de aço e utilizar um prensa-cabos para que ele ficasse bem firme e bem fixo. Por último, fiz a montagem da canopla, e aqui é totalmente opcional, você pode utilizar uma canopla ou fazer a fixação direto dos cabos de aço no teto e também a ligação direta no teto, fica a seu critério. E por último, bastou ver se estava tudo alinhado e perfeitamente instalado e, claro, colocar as lâmpadas estilo retrô da Galaxy que vão dar um charme todo especial à nossa luminária. Bem pessoal, agora que vocês já viram como foi feita essa luminária, aqui nós utilizamos algumas técnicas de solda, algumas coisas um pouquinho diferentes para ter esse resultado. O gabarito foi algo para deixar a luminária mais retinha possível. Retinha, 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 nunca vai ficar porque eu estou reaproveitando o material e fazendo uma solda comum, uma solda de estanho com fio de cobre. Algo bem simples, mas sim, fica bem resistente se você fizer uma boa solda. Uma outra coisa é que aqui eu resolvi fixar os soquetes numa haste de madeira para ficar assim uma luminária única. Com relação ao tamanho da luminária, bem, eu fiz isso medindo a lâmpada mais o soquete. Aqui eu estou utilizando a lâmpada estilo retrô da Galaxy e ela foi minha base para poder fazer toda a estrutura. A minha luminária ficou num total com 1,20 m de comprimento. É claro que você precisa ir medir, ver o tamanho do soquete que você vai encontrar para fazer essa luminária em umas dimensões mais adequadas e, claro, adaptando elas ao seu projeto. Mas eu poderia também colocar um cabo PP em cada uma e prender as 3 juntas de forma mais soltinha, mais, vamos dizer assim, aleatória, sem essa estrutura de madeira. É uma opção, fica aí a dica para você fazer na sua casa e ter luminárias diferentes. Aqui a gente ensina a técnica e você cria a peça com base naquilo que você quer.
E assim eu criei uma luminária reaproveitando o material, gastando pouquíssimo, eu praticamente só comprei os soquetes e as lâmpadas e tive uma luminária com resultado excelente. E agora ela vai lá para casa do meu amigo. Então, se você gostou desse projeto, não esquece de deixar aquele joinha bacana no vídeo, não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!